Aleluia. Eu gostaria que você, assim como eu, pegasse a sua Bíblia. Eu não vou projetar a Bíblia para que você pegue a sua Bíblia. Se você usar a Bíblia de maneira digital, procure fechar outras abas no seu celular que não seja a palavra de Deus, para que não haja distração, porque nós faremos agora uma longa leitura. Olha aqui para mim. Que isso, já passou 1 minuto? Não tem lógica. Estou brincando. Olha aqui, gente. Como eu disse, a nossa proposta é estudarmos o livro de Filipenses. Amém? Agora, eu acredito que seja muito importante nós termos um entendimento a respeito de quais foram as circunstâncias por detrás da plantação da igreja em Filipos. A epístola aos Filipenses é literalmente baseada por algumas motivações que levaram o apóstolo Paulo a trazer direcionamento àquela igreja. Mas eu sinto no meu coração, antes de entrarmos especificamente em Filipenses capítulo 1, nós mergulharmos na história narrada no livro de Atos, a respeito da plantação dessa igreja. Então, eu queria que você abrisse no capítulo 16, do 5º livro do Novo Testamento, que é o livro de Atos, no verso 6. Atos 16, versículo de número 6. Em Atos 16, nós temos então a história da plantação dessa igreja, como tudo começou. E, amados, nós vamos agora ter uma longa leitura, porque nós leremos do verso 6 até o final, até o versículo de número 40. Então eu quero incentivar você a prestar bastante atenção e permitir que você já seja ministrado pelo Senhor através dessa leitura. Eu vou ler na versão revista e atualizada, e você fique à vontade para acompanhar na versão que você é mais habituado, mas se for uma versão diferente, preste muita atenção, esteja conectado comigo, para que não haja, talvez, aí um pequeno mistake, que você não perca alguma coisa, um pequeno probleminha aí, um erro, por você não conciliar as duas versões. Mas se você prestar atenção, não tem problema se a sua versão for diferente. Viaja comigo nessa história, aperta o cinto que nós vamos decolar na revelação da palavra de Deus. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, diga comigo, impedidos, pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia. Você pode, talvez, fazer uma headline aí, o momento em que o Espírito Santo impediu alguém de pregar em algum lugar. Que loucura foi essa, né? Vamos comigo. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode, e à noite sobreveio a Paulo uma visão, diga comigo, visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia, diga comigo, Macedônia, e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, diga comigo, Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia, diga colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E certa mulher, chamada Lídia, diga Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Diga assim, o Senhor abriu-lhe o coração. Verso 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração,
nos saiu ao encontro uma jovem possessa, diga comigo, jovem possessa, de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro a seus senhores, diga comigo, senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Só que isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, e rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto. Diga comigo, terremoto. Que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Versículo 35. E quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. E, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Palavra da salvação. A igreja diz: amém. Nós estamos aqui falando a respeito do nascimento da igreja de Filipos. E eu quero agora expor esse texto que nós acabamos de ler, nos aprofundando nesses acontecimentos. Primeiro, eu até destaquei, no primeiro versículo que foi lido por nós, a respeito do fato de que o Espírito Santo
impediu Paulo que ele fosse pregar na Ásia. Engraçado isso, porque pregação é da vontade de Deus. Por que o Espírito Santo impediu que Paulo fosse pregar na Ásia? O que eu quero mostrar para você, meus amados, é que Deus é soberano. Paulo tinha o intuito de pregar, Paulo tinha o intuito de plantar igrejas, Paulo tinha o intuito de dar seguimento à obra missionária, conforme aquilo que havia sido liberado em Atos capítulo 1, no versículo de número 8, que nós seríamos testemunhas não apenas em Jerusalém, mas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós sabemos que o evangelho começa a sair de Jerusalém no capítulo 8 do livro de Atos, quando, por intermédio da perseguição, os discípulos foram então dispersos. Nós vemos, a partir do capítulo 9, um capítulo após a perseguição, trazendo dispersão e como consequência o envio de missionários, que Paulo converte no capítulo 9. Claro que existe um grande intervalo de tempo, inclusive o próprio capítulo 9 é um capítulo que se desenrola em um grande intervalo de tempo. Paulo, depois de nascer de novo, foi cuidado por Ananias, e ele foi crescendo em revelação, ele foi se amadurecendo, se tornou um varão maduro. Nós vemos então que depois, a partir do capítulo 13, o livro de Atos, ele tem uma transição. Se até o capítulo 12, Pedro é o personagem principal do livro de Atos, a partir do capítulo 13, Paulo se torna o principal personagem do livro de Atos. E aqui nós vemos então um homem de Deus, um servo do Senhor, um missionário, que tem o desejo de cumprir o ID, que tem o desejo de cumprir a grande comissão, que tem o desejo de pregar o evangelho. Mas Deus simplesmente diz: Paulo, você quer pregar, você está certo e você está me obedecendo. Todavia, eu quero te falar uma coisa, eu vou te mostrar onde você vai pregar. Você sabe que o que eu quero trazer aqui nessa noite é o entendimento de que a plantação da igreja de Filipos é para nós uma verdadeira aula de como uma igreja é plantada. A plantação da igreja de Filipos é para nós pedagógica, porque nós temos elementos contidos aqui nesse capítulo que nos mostram algumas características que nós encontraremos em todo o processo de plantação de igrejas. E olha que interessante, nós estamos falando, e daqui a pouco eu quero aprofundar mais a respeito disso, daquela igreja que se tornou a primeira obra missionária cristã na Europa. Você tem noção que a igreja de Filipos foi a primeira igreja cristã no continente europeu? E isso me faz aqui introduzir a você um ponto, que falando a respeito do nascimento da primeira igreja cristã da Europa, a primeira consideração introdutória que eu quero te trazer é que o programa missionário da igreja deve ser conduzido pelo céu e não pela terra. Olha que interessante, você tem a figura de Paulo, um homem íntegro, apaixonado pelo Senhor e que tem o desejo de plantar a igreja. E eu vou te contar uma coisa, muitas vezes nós teremos desejos verdadeiros, muitas vezes nós teremos desejos legítimos, muitas vezes nós teremos desejos que são bons. Todavia, o Senhor vai nos lapidar. O Senhor muitas vezes vai te dizer: olha, o seu plano é bom, mas o plano que eu tenho para você é melhor ainda. E eu não estou falando aqui apenas de plano pessoal, eu estou falando, por exemplo, de planos que envolvem a obra e o reino de Deus. Olha que poderoso. O Senhor não permitiu que Paulo fosse para a Ásia, mas o Senhor conduziu Paulo à Europa. Sabe por quê? Porque a obra missionária, ela não é conduzida pela agenda da terra, mas a obra missionária é conduzida pela agenda do céu. É o Senhor quem determina onde as coisas acontecerão. Por isso, amados, aqui no verso 9, nós temos um direcionamento claro, porque por meio dessa visão, eu vou abrir aqui minha outra Bíblia, e você pode ficar com a sua aberta, porque nesses momentos que eu trazer a referência a algum certo versículo, você pode acompanhar. No versículo 9, a Escritura diz: à noite sobreveio a Paulo uma visão. Irmãos, quero falar algo para você com muito amor e carinho. Nós precisamos dar vazão ao Senhor para falar conosco. Nós precisamos ser esse povo que tenha a capacidade de discernir quando Deus está falando, que tem a capacidade de ouvir quando nós estamos percebendo que a voz que nos está sendo ecoada é a voz do próprio Deus. Eu quero profetizar que na nossa igreja nós
ouviremos testemunhos de irmãos que terão visões, que vão nos procurar e falar: pastor, eu sinto de nós realizarmos algo, porque Deus falou comigo, porque nós temos uma visão da parte de Deus. Oh, amados, nós precisamos ser esse povo sensível à voz, nós precisamos ser sensível ao mundo espiritual, nós precisamos ser sensível ao direcionamento espiritual. Louvado seja o Senhor, porque Paulo obedeceu a visão que o Senhor deu a ele. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso nos mostra que a agenda missionária, ela deve ser dirigida por Deus e não pelos próprios obreiros. Nós somos obreiros, mas a obra não é nossa, a obra é do próprio Deus. Por isso, Deus que direciona aonde nós vamos primeiro. Às vezes nós vamos ter planos super legítimos. Vamos fazer isso aqui primeiro, vamos fazer aquilo outro primeiro, mas nós vamos fazer na ordem que o Espírito Santo nos direcionar. Nós poderíamos ter começado culto de jovens antes. Por que nós não fizemos? Porque não tínhamos uma direção clara de Deus. Por que vamos fazer agora? Porque Deus falou: o tempo é agora. Acabou. Nós seremos direcionados pelo próprio Deus. Mas o segundo comentário introdutório que eu quero te fazer é que a porta que Deus abre nem sempre nos conduz para um caminho fácil, mas inevitavelmente nos coloca em um destino vitorioso. Vou falar de novo. A porta que Deus nos abre nem sempre nos conduz para um caminho fácil, mas inevitavelmente nos leva a um destino vitorioso. Por quê? Olha que interessante. Paulo, servo obediente, sabe o que estava esperando por ele, no lugar que Deus queria que ele fosse? Açoites, prisão. Alguém pode pensar: não, esse negócio não deve ser de Deus não, que loucura é essa? É porque a gente tem aquela mentalidade meio meritocrática, né? Aquela mentalidade de Jonas. Ah não, ó, se está acontecendo trem ruim, é porque o infeliz estava em pecado. Eu já sei de onde vem essa tempestade, da desobediência. Quero te contar uma coisa. Você não pode pensar que algo é de Deus ou não apenas pelas circunstâncias que acometem literalmente a cronologia dos fatos. Paulo estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Qual foi o resultado? Açoite e prisão. Mas eu quero te contar uma coisa. O caminho não foi fácil, mas no final da história, a vitória estava garantida. Ei, que história que é essa? Terremoto, abrir prisão. Até o carcereiro converteu. Que loucura que é essa? A igreja foi plantada. Paulo simplesmente chega na cidade e consegue ter encontro com 3 pessoas, com Lídia, com a mulher possessa e com o carcereiro. Olha que coisa poderosa. No final, deixa eu te contar, uma igreja nasceu. O plano de Deus não foi frustrado. Por isso que Deus, quando nos abre uma porta, nós precisamos de reconhecer que nem sempre vai ser um caminho fácil, mas inevitavelmente vai ter um destino vitorioso. Isso aqui precisa estar muito claro no nosso coração. Na verdade, foi Deus quem estava por detrás de todas as coisas. No caminho, nós vimos açoites e prisão, mas Deus estava lá abrindo o coração de Lídia, Deus estava lá libertando aquela mulher possessa, Deus estava lá mexendo com o interior daquele carcereiro. Foi Deus quem operou todas essas maravilhas, foi Deus quem abriu as portas da prisão, foi Deus quem estabeleceu a igreja vitoriosamente na Europa. Nós vamos ouvir testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer na Europa nos nossos dias. Sabe por quê? Porque a igreja começou vitoriosa na Europa, e até que o Senhor Jesus volte, a igreja vai terminar vitoriosa na Europa. Nós reconhecemos o fato de que muitos hoje, e isso é inevitável, porque nós estamos falando simplesmente de uma conjectura natural, consideram o continente europeu um continente pós-cristão. É verdade, mas eu quero te dizer, homens igual o pastor Eduardo Nunes, que estava aqui nesse púlpito domingo passado, essa hora, estão lá dando a vida dele por aquele continente. Hoje, falei com ele hoje à tarde, ele estava literalmente um dia histórico na igreja deles, aonde eles estão ali no primeiro prédio da igreja deles. Deixa eu te contar uma coisa, nós estamos falando de uma igreja que nasceu há pouco mais de 2 anos,
e já está com mais de 500 pessoas. Deixa eu contar uma coisa, nós não estamos falando de Brasil, de Goiânia, onde muita gente considera que existe algo muito fresco acontecendo. Nós estamos falando de um lugar que muitos têm considerado um dos lugares mais frios por parte da população que recebe a pregação do Evangelho. Só que é o seguinte, nós precisamos ter revelação que o êxito na mensagem não tem a ver com a frieza do coração de quem ouve, mas tem a ver com o fogo do coração de quem prega. Você sabe por que uma coisa? Porque é isso, é por isso que Deus nos dá o dunamis. O que é dunamis? Por que a palavra do Senhor diz em Atos 1:8, recebereis poder? Que poder que é esse? É o dínamos, é o dunamis. Ou seja, ei, vem cá, o que é na literalidade o significado da palavra dínamos ou dunamis? Poder explosivo. É daí que vem a palavra dinamite. A palavra dinamite vem daí. Por quê? Porque dinamite é um poder explosivo que é capaz de destroçar tudo aquilo que for de mais duro. Deixa eu contar uma coisa, o problema não está na dureza ou na frieza do coração das pessoas, o problema muitas vezes está na ausência do poder dunamis na boca do pregador. Quero te contar uma coisa, nós temos o poder dunamis de Deus, para estraçalhar toda frieza e toda dureza. Aí é isso. Aí você vê homens como o pastor Eduardo Nunes, pode me mandar para a Europa que eu vou. Mais de 20 nações estão representadas na igreja dele. Você tem noção do que é isso? Tem gente do mundo inteiro, porque no continente europeu nós temos, obviamente, capitais de vários países, como o próprio Lisboa, que são cidades muito cosmopolitas. Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo naqueles lugares. Amados, quero te falar uma coisa. Nós ouviremos o testemunho daquilo que o Senhor fará na Europa nos próximos dias, semanas, meses, anos e décadas. Sabe por quê? Porque começou com vitória, vai terminar com vitória. Mas quais são as lições que nós podemos tirar de maneira específica desse texto? Para aqueles que gostam de tomar nota, eu gostaria que você escrevesse. Em primeiro lugar, o primeiro tópico é que Filipos é a porta de entrada do Evangelho na Europa. Diga comigo, Filipos é a porta de entrada do Evangelho na Europa. Agora presta atenção, você tem noção o que significa o Evangelho chegar naquele continente? Você tem noção o que significa o Evangelho chegar no lado ocidente do mundo? Eu não tenho dúvidas que o versículo 9 que eu reli para você, aonde Paulo se submete a esse direcionamento por intermédio da visão, aonde o varão macedônio dizia, passa a Macedônia, vai para cá, vem para cá, perdão, é aqui, e Paulo obedece. Eu não tenho dúvidas de que esse versículo 9 é um grande divisor de águas na história, sabe do quê? Das civilizações. Porque Deus em sua soberania estava fazendo escolhas, e Ele é soberano para escolher o que Ele quiser. Deus estava escolhendo o rumo missionário da igreja cristã. A igreja que estava inclinada para o Oriente. O desejo inicial de Paulo era ir para a Ásia. Ele não foi porque Deus não deixou. Deus estava direcionando a ação missionária para o Ocidente. Deus estava direcionando a ação missionária para a Europa. Sabe o que é louco? Que ao longo dos séculos nós vemos os reflexos desse acontecimento. O berço missionário do mundo, a partir disso, nunca foi o Oriente. O berço missionário do mundo sempre foi o mundo ocidental. A prova disso, que as maiores agências missionárias da terra, que percorreram o mundo, nasceram no Ocidente. Hoje, por exemplo, nós temos esse mundo ocidental, recebendo a luz do Evangelho, e infelizmente tantos países no mundo oriental mergulhados em densas trevas. Se nós formos falar o Brasil foi evangelizado por missionários europeus e por missionários americanos. Por exemplo, talvez a maior, ou uma das, com certeza, talvez a maior denominação cristã evangélica, cristã protestante no Brasil, a Assembleia de Deus, é uma igreja americana. Nasce por intermédio de um avivamento numa rua. Nasce uma igreja.
Uma igreja que depois envia missionários, e aqui nós estamos, uma nação evangelizada. Agora, quem que evangelizou os Estados Unidos? Os europeus. Se você perceber, a Europa acaba se tornando o maior celeiro de envio de missionários. Então nós estamos percebendo que o capítulo que nós estamos lendo tem reflexos atemporais. Se hoje nós estamos aqui, nós estamos por causa do versículo de número 9, do capítulo 16 do livro de Atos. Deus redirecionou a agenda missionária. Ele conduziu a rota dos missionários, naquele momento, para entrar na Europa e não na Ásia. E por isso a Europa se torna então o palco dessa grande empreitada evangelística do reino de Deus. Mas olha só, em segundo lugar, para aqueles que estão tomando nota, se eu disse que a primeira consideração é que Filipos é a porta de entrada do evangelho na Europa, eu quero destacar com você em segundo lugar, o quê? A estratégia. Diga comigo em alta voz, estratégia. Eu quero destacar a estratégia de Paulo em escolher a cidade de Filipos. Eu chamaria o tópico 2 de a importância estratégica da cidade de Filipos para se plantar uma igreja. Você sabe que Paulo não foi aleatório. Em primeiro lugar, ele até mesmo recebeu uma direção de Deus sobre qual rumo ele deveria ir. Mas tem uma coisa, depois de receber a direção de Deus de qual rumo, foi ele que escolheu em qual cidade ele deveria ficar. E aqui, nós precisamos de dar vazão a uma discussão de que, eu quero ser bem vulnerável para nós discutirmos a respeito de um fato, que a mensagem é de Deus. Quem deu a mensagem do Evangelho? O Evangelho é o Evangelho de Deus. O Evangelho não é o Evangelho de Paulo, não é o Evangelho de Vinícius, é o Evangelho de Deus. Deus deu a Paulo a mensagem. Não é o nosso Evangelho, é o Evangelho de Deus. Deus deu a Paulo o rumo, Deus deu a Paulo a direção, mas o método foi Paulo que escolheu. Paulo escolheu o método. E vamos lá, quem que é Paulo? Nós estamos falando de um missionário. Vamos até um pouco mais profundo, nós estamos falando de um missiólogo. Nós estamos falando do maior teólogo da história do cristianismo. Nós estamos falando de um cara que era missionário, missiólogo, teólogo e evangelista. Agora, nós estamos falando de um cara estudado. Nós estamos falando de um cara rico em conhecimento. Nós estamos falando de um cara rico em estratégia. Paulo tinha preocupação de usar o método mais acessível que pudesse levar o evangelho ao maior número de pessoas. Paulo não fazia escolhas aleatoriamente. Não, ele passa por algumas determinadas cidades, mas ele resolve se fixar em Filipos. Paulo era um homem, você sabe, eu estava lendo um comentário dizendo que provavelmente, só para nós entendermos assim, a grandeza do raciocínio de Paulo, um comentarista disse como se fosse Paulo um camarada que vivia sempre de luz alta. Ele tinha capacidade de enxergar lá na frente. Paulo era um visionário. Paulo, ele era um homem que literalmente subia nos ombros dos gigantes da fé. Ele tinha uma visão de um farol alto. Ele enxergava Filipos como a cidade mais estratégica para o evangelho entrar na Europa. E para dali se espalhar para as regiões mais longínquas. E aqui nós estamos. E a despeito de nós estarmos aqui hoje, vamos ser honestos, 2000 anos, um pouco menos, do tempo de Paulo, os métodos também podem e devem ser variados. Nós precisamos, irmãos, de entender, a mensagem é eterna, os métodos não. A mensagem é imutável, os métodos não. Tem muita gente hoje que quer cristalizar os métodos. Nós não podemos santificar aquilo que é natural. Eu sempre ouvi uma frase que, com os princípios nós casamos, mas com os métodos nós namoramos. Sabe por quê? Porque o princípio é para o resto da vida. Mas o método, quando nós acharmos outro melhor, nós temos que largar. Sabe por quê? Nós não podemos nos apegar mais ao método do que ao princípio. Porque o fim é que mais pessoas recebam a luz do Evangelho de Cristo. Por isso, amados,
quais seriam os fatores que deveríamos levar em conta ao examinar um conjunto de dados para fazer a melhor escolha. Interessante é que se nós lermos o livro de Atos, nós vamos perceber, em todas as circunstâncias que o apóstolo Paulo vai plantar uma igreja, nós temos esse espírito estratégico na escolha daquilo que seria o melhor para o avanço do evangelho. E de uma maneira muito específica, o que nós poderíamos considerar que Paulo viu nessa decisão de se fixar em Filipos? Amados, muito provavelmente, inevitavelmente, Paulo considerou Filipos a cidade mais estratégica, devido à sua importância geográfica e devido à sua importância histórica. Paulo viu a importância geográfica e a importância histórica. Talvez você pode me perguntar, por não saber disso que eu estou me referindo, qual que é essa, geograficamente, essa posição onde Filipos estava? Filipos ficava exatamente entre o Oriente e o Ocidente. De certa forma, Filipos era a conexão, era a ponte de conexão entre dois continentes. Sabe por quê? Porque Filipos estava situado ao lado de uma montanha que dividia a Europa da Ásia, o Oriente do Ocidente. Ou seja, quem dominasse aquela região teria livre acesso, tanto para a Europa quanto para a Ásia. Ou seja, era uma porta aberta. Alcançar Filipos era literalmente abrir uma porta de evangelização para rumos diferentes. Isso era muito importante, era muito estratégico. Só para você ter uma noção, falando ainda da importância geográfica de Filipos, a prova é tanta que vamos até voltar no tempo, não falando apenas de Paulo. Por que essa cidade chama Filipos? Porque esse território havia sido conquistado por Filipe, o pai de Alexandre o Grande, no ano 360 a.C., por conta da importância geográfica dessa cidade do lado da montanha que dividia o Ocidente, o Oriente e a Europa da Ásia. Filipe, pai de Alexandre o Grande, decide conquistar aquele território. E como ele conquista aquele território, ele funda uma cidade. E essa cidade, então, vai depois se chamar Filipos, em homenagem ao fundador Filipe, pai de Alexandre o Grande. Então, nós estamos vendo aqui uma janela de oportunidade. Paulo não é aleatório em ir para Filipos, mas estratégico. Ele usa, amados, de recursos aqui, de conhecimento cultural, para tomar as medidas mais adequadas, a fim de alcançar mais pessoas. O fato é que Filipos era muito estratégico também, porque era um local onde o comércio, o mercado, era muito aquecido. Por exemplo, o que Lídia estava fazendo lá? Nós lemos aqui que Lídia era de Tiatira. Lídia era asiática, mas ela estava em Filipos. Porque o mercado em Filipos era muito aquecido. Interessante, falando de geografia, eu quero tecer um comentário aqui que eu teci na parte da manhã. Olha para você ter uma noção. Se nós estamos em um lugar com uma rota comercial muito quente, muito aquecida, se nós estamos em um local onde pessoas vêm de outros lugares para se fixarem ali, tendo em vista uma motivação comercial, nós estamos falando então de um local que pessoas vêm e vão. Em outras palavras, não tem só nativo nesse lugar, tem pessoa que vem de outro para querer viver, aproveitar esse comércio aqui quente, e acredite em mim, pessoas que vêm de outros lugares depois também podem voltar para suas terras. Ou também pessoas que saem das suas terras em busca do melhor lugar, digamos, comercial, é uma pessoa também que não tem apego. Então, se ela saiu do lugar que ela mais poderia ser apegada, que é a sua terra natal, ela também depois pode sair de lá e ir para outro lugar que comercialmente seja melhor para ela. Então, nós estamos falando de uma cidade onde pessoas podem se mudar para lá por um propósito e também sair de lá por outro. Então, sabe o que aqui significa? Que Paulo pensou: esse é um local onde eu não vou pregar apenas para nativos, mas eu vou pregar também para pessoas que posteriormente podem ir para outros lugares e levar a mensagem do Evangelho.
Eu estava ouvindo, esses dias para trás, alguns pastores conversando a respeito de qual seria a nossa entrada mais estratégica no mundo árabe, ou qual seria a nossa entrada mais estratégica no mundo islâmico, muçulmano. Sabe o que alguns pastores disseram? Por mais que claramente, obviamente, nós precisamos ir com os nossos pés, uma das atitudes mais estratégicas que nós podemos ter, seria de nós, literalmente, termos uma postura de intensificação na pregação para muçulmanos em cidades cosmopolitas no mundo. Por exemplo, se você for para Nova York, se você for para Londres, nós estamos falando de cidade tão cosmopolita. Se você for para São Paulo, nós estamos falando de locais que tem gente do mundo inteiro, e às vezes seria mais estratégico. Eu não estou falando que a outra coisa não tem que ser feita, eu estou falando de algo que também deve ser. Não ouça o que eu não falei. A grande questão é que, imagina se nós pregamos lá em Nova York, imagina se nós pregamos lá em Londres, para um árabe, se nós pregamos para um muçulmano, depois esse camarada pode voltar para a terra dele, pode levar o evangelho, sem mesmo que nós fôssemos com os nossos pés. Porque isso é estratégia. Quem está comigo? Além da importância geográfica, é válido também destacar que a cidade de Filipos tem uma grande importância histórica. Como eu disse para você, Filipos foi fundada por Filipe, pai de Alexandre o Grande, no ano 360 a.C. O próprio verso 9 nos faz referência a ser uma região da Macedônia. Se nós nos lembrarmos de Filipe, Alexandre o Grande, nós estamos fazendo referência ao Império Greco-Macedônico. Você sabe que o Império Grego também ficou conhecido como Império Greco-Macedônico. E se você, obviamente, sabe de história, ou até se lembra do profeta Daniel, que já estava narrando a história antes mesmo que ela acontecesse, como, por exemplo, naquela visão que Daniel teve da estátua de Nabucodonosor, a história nos mostra de uma sucessão de impérios. E depois que o Império Grego viveu o seu apogeu, nós temos historicamente, por isso, até mesmo nos dias de Jesus e no tempo do apóstolo Paulo, da igreja primitiva, dos primeiros séculos, nós vemos que, obviamente, o Império Grego, ele sai de cena para a ascensão do Império Romano. Agora, olha que interessante, não apenas para o Império Grego, nos seus dias, essa cidade era importante, mas também para o Império Romano, que sucede o Império Grego do ponto de vista do exercimento de uma influência e de uma conquista territorial, política e bélica a nível de mundo. Em outras palavras, o Império Grego dominou o mundo por uma época, mas agora você tem o Império Romano dominando o mundo. Então, olha só, essa cidade, que era uma cidade grega, no tempo do Império Romano, se torna uma colônia romana. Nós lemos aqui que essa cidade grega se tornou uma colônia romana. Agora, você sabe o que significa ter se tornado uma colônia romana? Significa que, a partir daquele momento, aquela cidade iria falar a língua de Roma. Aquela cidade iria viver nos hábitos e costumes romanos. E não só isso, como aquela cidade também seria beneficiada por aquilo que Roma acreditava ser o melhor para um local. Antes de falar, por exemplo, exemplificar um benefício, por que essa cidade acabou se tornando uma colônia romana? Pasme, quando o imperador Júlio César foi assassinado, por intermédio de um complô de pessoas que se posicionaram contra o seu reinado, e aqui eu estou me referindo a Cássio e Brutus. Cássio e Brutus, então, tramam às escuras o assassinato de Júlio César. Só que Júlio César tinha pessoas leais, Júlio César tinha fiéis escudeiros, e aqui nós estamos falando de Otávio e Marco Antônio. E o que Otávio e Marco Antônio fazem? Eles vão vingar o assassinato de Júlio César, e onde acontece a batalha, que Otávio e Marco Antônio derrotam Cássio e Brutus? Em Filipos. Portanto, Filipos foi uma cidade que decidiu o futuro do Império Romano. Por conta disso, Filipos acaba se tornando uma colônia romana.
Como uma colônia romana, para você ter uma noção, muitos ex-soldados, e aqui eu não estou falando de pessoas que abandonavam o exército, mas de pessoas que se aposentavam. Eles se mudavam para as colônias, porque a vida nas colônias romanas era o melhor. Então, era uma cidade, por exemplo, onde vários soldados que já haviam servido o exército romano moravam. Porque, para você ter uma noção, por exemplo, um dos maiores feitos no que tange a infraestrutura do Império Romano é que o Império Romano abriu muitas estradas. Muitas estradas foram abertas pelo Império Romano. Estradas que facilitavam locomoção, transporte. Mas o que Roma fazia, em primeiro lugar? Obviamente, nesse processo de um avanço de infraestrutura, Roma beneficiava as colônias, aonde, por exemplo, existia então um livre acesso, várias estradas entre Roma e essas colônias. Para quê? Para facilitar, porque moravam ali naquela cidade, cidadãos romanos. Sabe o que é louco? Que essas estradas, construídas pelo Império Romano, depois foram as mesmas que levaram os missionários espalhando o Evangelho. Então nós estamos falando, irmãos, de um lugar geograficamente importante e de um lugar historicamente estratégico. Paulo fala, é aqui aonde eu plantarei essa igreja. Eu quero finalizar a nossa exposição trazendo um terceiro ponto. Eu disse para você então, em primeiro lugar, que Filipos é a porta de entrada do Evangelho no continente europeu. É a primeira igreja cristã plantada na Europa. Eu disse, em segundo lugar, para você, a respeito de vermos a importância estratégica da cidade de Filipos para se plantar uma igreja. Mas agora eu quero destacar o poder do Evangelho na formação da igreja de Filipos. O mais poderoso é que, em qualquer obra missionária, o mais poderoso é que em qualquer contexto de nascimento, o mais poderoso é que em qualquer ambiente de uma plantação de igreja, o que mais nós podemos ver e testemunhar é a ação do poder do Evangelho de Cristo. O Evangelho tem poder. E no contexto do nascimento da igreja de Filipos, assim como no contexto do nascimento da igreja de Emaús, no contexto do nascimento de todas as obras missionárias já plantadas na história, nós vemos a ação soberana do poder do Evangelho. Você sabe, amados, que quando nós falamos de plantação de igrejas, nós precisamos reconhecer que nós podemos conversar sobre plantação de igrejas com algumas perspectivas. Por exemplo, nós podemos ter uma perspectiva humana. Para uma igreja ser plantada, alguém tem que obedecer à direção de Deus. Essa pessoa que obedece à direção de Deus tem que orar, tem que pagar um preço espiritual, mas depois essa pessoa tem que pregar. Você sabe, eu me lembro que no nosso primeiro culto de um projeto de plantação, porque não era igreja Emaús ainda, eu nunca me esqueço que quando o culto acabou, eu virei para o Thales estava conosco nessa primeira reunião, lá no colégio Preveste, alguém é dessa época aí? E eu virei para o Thales, eu abracei, nós dois começamos a chorar junto, eu falei assim, eu até peguei o slogan de vocês, eu falei assim, agora é preach or die. Que agora é o seguinte, primeiro, preach or die tem que ser um lema da nossa vida. Cara, eu tenho que estar pronto para pregar e para morrer. E outra coisa, se eu estou nessa terra para ser usado por Deus, se eu não pregar, eu posso ser levado mesmo, não tem jeito. Imagina, Deus me livre, eu viver aquilo que Deus não me projetou para viver, é tudo que eu não quero. Mas eu me lembro que eu falei essa expressão fazendo referência simplesmente ao fato inevitável, de que se nós nos predispomos a plantar uma igreja e nós não pregamos, nós vamos morrer. A igreja vai morrer. Eu brinquei com ele, eu falei, agora nós queimamos as carroças, despedimos dos pais, lascou, acabou. Preach or die.
Se a gente não pregar, não tem igreja. Ou seja, quando nós falamos de plantação de igreja, existe uma perspectiva que é a perspectiva humana, que é a perspectiva terrena, que é a perspectiva da responsabilidade do ser humano no processo de plantação. Quais são as responsabilidades de um ser humano no processo de plantação de uma igreja? Obedecer a Deus, pagar um preço no mundo espiritual e abrir a boca e pregar. Mas além disso, nós temos também uma perspectiva divina. Nós temos uma perspectiva celestial. Você sabe qual que é a perspectiva de Deus? É que a plantação de uma igreja é obra exclusiva de Deus. Porque se nós olharmos para essa história, só Deus poderia ter aberto o coração de Lídia. Só Deus poderia ter libertado aquela mulher possessa. Só Deus poderia ter aberto aquela cadeia. Só Deus poderia ter feito aquele carcereiro se converter. Nós podemos fazer a nossa parte, meu amigo, no final é obra de Deus. Mas eu só também falaria e mencionaria que é inevitável nós não entendermos também que além de uma perspectiva terrena, além de uma perspectiva celestial, no processo de plantação de igreja tem uma perspectiva do mundo espiritual, porque existe uma batalha espiritual envolvida em um processo de plantação. Por exemplo, olha que interessante, Paulo chega e começa a fazer a obra. Entre a conversão de Lídia e a conversão do carcereiro, tem a libertação daquela mulher possessa. E é interessante porque a Escritura diz que Paulo se indignou com aquela mulher, porque fala que todo dia quando Paulo ia, aquela mulher ia atrás falando coisa, até que um dia Paulo falou, gente do céu, eu não aguento mais essa mulher aqui. Paulo percebeu, discerniu no Espírito, que estava se tratando de um espírito maligno. Ou seja, existe um acontecimento, existe uma movimentação no mundo espiritual, no processo da plantação de uma igreja. É impossível lidar com as coisas de Deus sem nós entrarmos em um território de batalha espiritual. Eu me lembro que quando eu comecei essa obra, minha mãe virou para mim e falou assim, meu filho, como sua mãe, eu quero te alertar a respeito de algo. Você vai conhecer camadas mais profundas do mundo espiritual. Existem batalhas espirituais mais profundas. Esse contexto de plantar uma igreja. E como eu tenho conhecido. Mas olha aqui para mim. Eu quero, amados, então, destacar com você que o Evangelho chega até as pessoas por intermédio dessa ação soberana da graça divina. Vamos finalizar esse tempo olhando aqui literalmente para a história. Vamos destacar aqui esses fatos que ocorreram no capítulo 16. Vem comigo. Nós estamos falando então, em primeiro lugar, na realidade, de duas conversões e uma libertação. Eu não vou afirmar aqui que essa mulher possessa se converteu, porque eu não sei, a Bíblia não fala. E sempre é um problema quando alguém quer falar o que a Bíblia não fala. A Bíblia fala que Lídia se converteu, se batizou e toda a sua família. A Bíblia fala que o carcereiro se arrependeu, se batizou e toda a sua família. E a Bíblia fala que aquela mulher foi liberta. Eu acredito que ela pode ter se convertido, como também pode não ter se convertido. Até porque eu quero te contar uma coisa, em meio a um público, acredite em mim, em meio a pessoas que entram em um lugar como esse, que frequentam uma igreja, você pode ter gente convencida que nunca se converteu. Isso é um fato. Conversão é algo espiritual. Novo nascimento é um fenômeno interior, não é exterior, não é aparente. Só Deus sabe aqueles que genuinamente nasceram de novo. Mas o fato é que nós estamos falando de uma série de acontecimentos poderosos. Conversões, novos nascimentos, libertação. Como aquela moça foi liberta? Na autoridade de quem? Foi no nome de Paulo? Não, foi no nome de Jesus. É interessante que quando nós olhamos para o contexto da conversão de Lídia, nós reconhecemos que Paulo pregou, é necessário que alguém pregue. Nós vemos que Lídia ouviu, é necessário que alguém ouça. Mas apenas o Evangelho tem o poder de trazer salvação. E se nós olharmos, por exemplo, para a história de conversão daquele carcereiro, o que nós percebemos? Isso aqui é muito louco. Porque quando nós vamos olhar para aquela série de acontecimentos que estavam envolvidas no novo nascimento do carcereiro, nós vemos aqui, em um curto espaço de tempo, um monte de milagre acontecendo. Primeiro, nós temos um milagre físico.
Porque um terremoto aconteceu do nada. As estruturas foram abaladas. O primeiro milagre aqui, no contexto do novo nascimento do carcereiro, é um milagre físico. E sabe o que é mais louco? Que acontece um terremoto. As algemas se vão, as portas se abrem e nada mais acontece. É engraçado, velho. Podia ter caído o teto. Podia ter arrebentado com todas as pessoas. Que terremoto que é esse? Que abala só algumas coisas e outras não. Só pode ser um terremoto que está acontecendo por intermédio de uma ordenança divina. Então você tem um milagre físico. Sabe qual que é o segundo milagre que acontece na cura, ou na salvação do carcereiro? É um milagre moral. Vem comigo. Hoje de manhã eu estava pensando nisso. As portas da cadeia se abriram. O carcereiro ficou tão preocupado que o carcereiro pensou aquilo que obviamente nós pensaríamos na hora. Todo mundo vai fugir da cadeia. O carcereiro pensou em suicídio, que falou, nossa, vão me matar. Então já é melhor eu me matar logo. Paulo fala para ele, não suicida não, que ninguém saiu. Ei, como que nós estamos vendo um contexto que bandido não sai com cadeia aberta? Que loucura que é essa? Bandido cava túnel por debaixo da terra por 20 metros, louco para um dia sair. Mas nesse dia, as portas se abriram e nenhum bandido saiu. Sabe por quê? É um milagre moral. Mas depois nós temos aqui também um milagre espiritual. Porque Deus mudou o coração daquele carcereiro. E nós estamos falando aqui de provavelmente um homem truculento. De provavelmente um homem sanguinário. Mas esse homem depois foi lavar os vergões do apóstolo Paulo e de Silas. Nós estamos falando de um homem que depois, ele tem, literalmente, o recebimento do novo Espírito, e ele leva para a casa dele, coloca na mesa e começa a cuidar daqueles a quem ele mesmo flagelou. É um milagre espiritual. E o que eu quero destacar com você, fazendo referência de que o Evangelho, de que o poder do Evangelho está sempre presente na plantação de uma igreja, é que o Evangelho vem a todo tipo de pessoa. O time de adoração pode subir. Sabe o que é poderoso? Que se nós percebermos aqui, nós estamos falando de 3 pessoas com background completamente diferente. Vem aqui comigo. Eu destacaria, no mínimo, 3 aspectos em que essas pessoas se divergiam completamente. Primeiro aspecto, o aspecto racial. Por exemplo, Lídia. Lídia era de Tiatira. Sabe o que isso significa? Que Lídia era uma mulher asiática. Por outro lado, você tem aquela endemoniada. Aquela endemoniada, muito provavelmente, era ali da região, ela era grega. Mas depois você tem a figura do carcereiro. O que aquele carcereiro era? Romano. Então você tem aqui uma asiática, você tem uma grega e você tem um romano. Sabe o que isso nos mostra? Que a igreja é um lugar multirracial. Eu quero te contar uma coisa que vai converter gente de tudo quanto é lugar do mundo. Porque nós vemos todo tipo de pessoa. Por isso que eu afirmei para você no início da mensagem, no início do sermão, que essas características que estão envolvidas nesse projeto de plantação da igreja de Filipos estão presentes em todos os projetos de plantação. Nós vemos aqui então uma igreja multirracial, multicultural. Mas você sabe que não é apenas o background racial que nós percebemos a diferenciação dessas pessoas. Se nós formos olhar para o status financeiro, primeiro nós estamos falando de Lídia. Ei, a mulher vendia púrpura. Deixa eu te contar uma coisa, nós estamos falando de um dos produtos mais caros da época. Sabe quem que Lídia era? Uma empresária bem-sucedida. Por outro lado, aquela mulher que estava endemoniada, ela era uma mulher que não era possessa apenas por espíritos malignos. Mas o que é que no texto, quando eu li, eu até pedi para você repetir. Sabe o que é que aquela mulher tinha? Senhores. Sabe o que é isso? Ela era escrava. Ela era escrava de demônios e ela era escrava de pessoas. Ou seja,
você tem uma empresária, mas você tem também uma mulher tão pobre que chega no nível de ser escrava. E depois você tem o carcereiro. Os historiadores afirmam que muito provavelmente, olhando para salários que oficiais romanos dessa estirpe ganhavam, era um bom salário. Muito provavelmente, sabe o que aquele carcereiro era? Um cidadão de classe média. Então olha que interessante, você tem uma mulher rica, uma mulher pobre e um camarada de classe média. Asiático, grego, romano. Rico, pobre, de classe média. E eu poderia finalizar em terceiro lugar, te mostrar a respeito do pano de fundo religioso, ou do pano de fundo espiritual. Vamos falar primeiro de Lídia. Quem que era Lídia? A escritura diz que Lídia era temente a Deus. Lídia era temente a Deus antes de se converter? Então isso só nos remete a uma coisa. Porque quando a Bíblia diz que alguém era temente a Deus, o nosso Deus, então nós estamos falando de uma pessoa convertida ao judaísmo. Por quê? Porque para um judeu, o Deus do judeu é o nosso Deus, é o Deus de Abraão. O problema dos judeus sempre foi com Cristo, com o Messias. E é o problema, né? Mas o fato é o nosso Deus. Ou seja, aquela mulher era uma prosélita. Eu acredito que todos aqui saibam o que é o proselitismo. Uma pessoa prosélita era uma pessoa gentia, convertida ao judaísmo. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Nós somos gentios, nós não somos judeus, por nascimento. Agora, se você tinha então uma mulher asiática, gentia, e que havia se convertido ao judaísmo, então provável que ela era uma prosélita. Então você tem um primeiro pano de fundo aqui, uma pessoa que temia ao Deus que nós tememos, e ela viu depois, por intermédio da pregação de Paulo, Cristo. Mas por outro lado, você tem aqui a presença de uma mulher possuída por demônios. Ei, olha que pano de fundo. Ela mexia com adivinhação. Você tem noção assim, o nível de coisa pesada que aquela mulher já tinha mexido? Você tem uma prosélita, uma mulher que converteu ao judaísmo, que conhecia o nosso Deus, mas você tem uma outra mulher que conhecia Satanás. Você tinha uma outra mulher que conhecia o império das trevas. E depois você tinha um carcereiro. O que o carcereiro era? Muito provavelmente, sendo um oficial romano, ele era aquele camarada que a religião dele era a religião do Estado. Os oficiais romanos, muitas vezes, eles tratavam César, os Césares da época, quase que como um deus, porque para eles o imperador era o Senhor. Os caras não estavam nem aí para a religião, a vida deles era o Estado. Olha que coisa doida. Você tem uma pessoa que já conhecia o nosso Deus, mas não conhecia Cristo. Você tem uma pessoa possuída por Satanás e seus demônios, e você tem uma pessoa que não tinha nada. Raça, status financeiro e pano de fundo espiritual completamente diferente das três pessoas, Lídia, da jovem possessa e do carcereiro. Sabe o que isso mostra? Que a igreja é lugar de pessoas completamente diferentes, mas que servirão ao mesmo Deus. Que nos une o poder do Evangelho. O que nos une é de fato sabermos que toda diferença cai por terra quando nós sabemos que estamos aqui pela mesma causa e daremos a nossa vida pelo mesmo motivo. Deus derruba todas as muralhas de separação e faz de um povo completamente diferente uma só igreja. Oh amados, o Evangelho vem com diferentes experiências transformadoras. Imagina se nós fôssemos ouvir no culto, por exemplo, o testemunho de Lídia. Lídia, vem contar seu testemunho. Ia ser um testemunho suave, um testemunho brando. Mas aí depois a jovem vai testemunhar. A mulher era possessa. Imagina o testemunho dessa mulher, começando a falar talvez com o que ela já tinha se envolvido. Que loucura. Aí se vê o carcereiro, então o homem começa a falar de terremoto. Deixa eu contar uma coisa. A igreja é um lugar de pluralidade, diversidade de testemunhos.
Nós não podemos achar que Deus faz sempre do mesmo jeito. Olha, a plantação da igreja de Filipos nos mostra que a ação do evangelho ela é tão soberana, o poder se manifesta de tantas maneiras, que cada um vai chegar aqui de um jeito, de uma forma, e nós precisamos reconhecer, é o nosso Deus. Mas é um problema quando a gente acha que Deus sempre tem que agir do mesmo jeito. Uma vez Martin Lloyd Jones estava pregando, e ele contou uma história, e ele falou que 2 cegos haviam sido curados por Jesus. E aí depois esses cegos se encontraram, e eles começaram a conversar. E aí um cego virou para o outro e falou: rapaz, você não sabe, Jesus me curou. Aí o outro cego ficou empolgado e falou: é mesmo, cara, Jesus te curou? Me conta como é que foi. Ele falou assim: não, vou te contar, mano, Jesus foi, cuspiu no chão, na terra, fez lodo, pegou aquele barro e colocou e esfregou no meu olho, e quando eu abri o olho eu vi. Sabe o que o outro cego virou e falou: não, mano, deixa eu te falar uma coisa, alguém pode ter te curado, mas não foi Jesus não, porque não é assim que Jesus cura cego, porque eu era um e ele me curou. Mas como assim não é assim? Ele falou: não, mano, Jesus olhou para mim e falou: abra os olhos e veja, e eu vi. Ele falou: não, então outra pessoa te curou, porque não foi Jesus não, porque Jesus cospe no chão. Resultado da história, aqueles cegos ficaram debatendo, mas a discussão foi tamanha e a desavença tão presente, que não teve jeito, cada um saiu e criou sua própria denominação. O primeiro cego criou a denominação da cura com cuspe, o segundo cego criou o ministério daqueles que são curados sem cuspe. Quero te falar uma coisa, Jesus não tem um único método de agir. Mas eu quero finalizar enchendo o seu coração de esperança, que assim como foi com Lídia, assim como foi com o carcereiro, o evangelho não salvará apenas você, mas esse evangelho vai chegar na sua casa, esse evangelho vai chegar na sua família, esse evangelho chegará na sua parentela, esse evangelho chegará nos seus familiares. A escritura diz que Lídia se converteu, mas no mesmo dia toda a sua família também desceu às águas. A escritura diz que aquele carcereiro se arrependeu dos seus pecados, mas naquele dia houve redenção, houve perdão, houve remissão para todos os familiares daquele carcereiro. O evangelho é poderoso para salvar todos aqueles que se arrependem. E se o evangelho chegou na sua vida, ele também chegou na sua casa. Oh, meus amados, e a última coisa que eu quero te contar é que o evangelho é poderoso para nos sustentar nas provas da vida. Você sabe, eu comecei falando disso. Meu primeiro comentário introdutório para você foi que literalmente, muitas vezes o Senhor vai nos conduzir por caminhos que não são fáceis, mas que certamente terão um destino vitorioso. Se nós olharmos agora, não para a perspectiva de Lídia, da mulher, da jovem que foi liberta, ou do carcereiro, e se nós agora voltarmos a nossa atenção a Paulo e Silas, que estava louvando na prisão, sabe o que nós vemos? Que Deus, ele não apenas abriu o coração das pessoas que se converteram, mas Deus salvou os seus missionários do cárcere. Deus salvou os seus obreiros da prisão. Por isso eu quero te contar uma coisa: Deus não apenas nos livra dos problemas, mas Deus é um Deus que nos livra nos problemas. Servimos a um Deus que é poderoso para nos sustentar nas provas da vida. Se nós formos perceber, é interessante porque quando Paulo foi ser solto, ele virou e falou assim: ó, vocês não vão me soltar às escuras não, vai chamar quem me prendeu. Sabe por quê? Porque eu sou cidadão romano. Aí eu te pergunto, por que Paulo não falou isso antes de ser preso? Talvez, se Paulo tivesse dito que era cidadão romano, ele não receberia o tratamento que ele recebeu. Mas Paulo, ele estava em uma postura que não gostaria de ser poupado simplesmente por uma carteira terrena, por uma identidade da terra. Mas Paulo simplesmente se submeteu a todo tipo de acontecimento,
porque ele sabia que Deus é soberano para livrá-lo em toda e qualquer situação, não importa a ordem dos fatos. Sabe o que é interessante? O que tirou Paulo da cadeia não foi a sua carteirada, o que tirou Paulo da cadeia não foi a sua identidade romana, mas o que tirou Paulo da cadeia foi a sua identidade celestial. O que tirou Paulo da cadeia foi a sua identidade de ser um filho de Deus. O que tirou Paulo da cadeia foi o cuidado de Deus com os seus filhos, foi o cuidado de Deus com os seus obreiros, foi o cuidado de Deus com os seus missionários. Eu quero te falar uma coisa: o que nos tira das provas da vida não são nada do que temos ou que somos nessa terra, mas o que nos livra na prova é quem nós somos no mundo espiritual. Oh, amados, o Evangelho nos livra, nos dá liberdade nas provas da vida. Queria que você se colocasse de pé. Quero te contar que Deus protege aqueles que são seus. Erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos, diga assim: eu pertenço. Diga mais alto: eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso. Diga assim: não importa o que me aconteça, eu estou nas mãos daquele que tem poder para realizar causas impossíveis. Olha aqui para mim, pode abaixar a sua mão. Não importa o que você passar, apenas descanse na soberania divina. Apenas clame a Deus pela intervenção divina, acima de toda e qualquer luta, acima de todo e qualquer desafio, acima de todo e qualquer cenário. Paulo tinha consciência que tudo o que estava acontecendo estava dentro da providência de Deus, para o cumprimento dos seus propósitos celestiais. Por isso eu quero te falar uma coisa: nós vamos ceiar, e hoje eu quero que você faça uma associação daquilo que nós estamos vivendo como igreja Emaús e daquilo que nós acabamos de ouvir aqui na pregação. Hoje nós estamos aqui ouvindo uma boa notícia, que o Senhor é conosco na plantação de uma igreja. De que mesmo que no meio do caminho nós possamos passar por circunstâncias que não serão fáceis, a vitória já está nos esperando. O Senhor foi fiel com Paulo, o Senhor foi fiel com Silas, o Senhor foi fiel com a igreja primitiva, o Senhor será fiel também com a igreja Emaús. Nós estamos em um domingo de crescimento, nós estamos em um domingo de expansão, nós estamos em um domingo onde nós estamos pisando na água. Vou te contar uma coisa: talvez nós não precisaríamos, entre aspas, de multiplicar. Sabe por quê? Porque talvez a gente poderia ter comprado mais cadeira, a gente ficava apertado aqui e conseguia fazer um culto. Existem vários elementos naturais que poderiam nos facilitar ter apenas uma reunião, mas sabe por que nós decidimos ter duas? Porque nós decidimos ser estratégicos. Pode ser que para alguém seja melhor vir de noite, mas pode ser que para alguma outra pessoa seja melhor vir pela manhã. E nós faremos o que for preciso, usaremos de todas as estratégias para que o Evangelho chegue ao maior número de pessoas. Esse é o nosso coração. Eu quero te falar: não importa aquilo que nós passarmos, o Senhor é conosco. O mesmo Deus que libertou Paulo e Silas da prisão nos dará toda a provisão que nós necessitamos para o avanço da obra de Deus. Nós vamos cantar uma canção que faz referência à história desses homens que nós lemos, desses que plantaram a igreja de Filipos, desses que plantaram a igreja na Galácia, a igreja na cidade de Éfeso, a igreja na cidade de Tessalônica, desses que começaram a obra missionária no continente europeu, no continente asiático. E hoje nós estamos aqui no continente americano para darmos continuidade àqueles que estão dispostos a darem a sua vida pelo santo Evangelho de Jesus Cristo. Se você não recebeu os elementos da ceia, erga sua mão até que alguém te entregue. Mas nós vamos cantar essa canção, e eu gostaria que você cantasse de todo o seu coração. Eu gostaria que você fizesse dessa música um brado de fé
e nós cearemos no espírito da igreja primitiva. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção.